tarde a todos e todas. Portugal ainda fala boa tarde ou já é boa noite? Está na transição, ainda é boa tarde. Ok. Bom, então temos como convidado o palestrante professor Júlio Celso Borello Vargas. Com muito prazer, muita honra, apresento aqui, participando do nosso evento. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Urbanismo e no curso de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, PROPUR, mestre pela UFR, né, pela Federal do Rio Grande do Sul, em Planejamento Urbano e Regional, doutor pela Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade de Washington, né, em doutorado sanduíche em Engenharia de Transportes, onde pesquisou forma urbana e rotas dos pedestres, pós-doutor no tema da mobilidade urbana saudável pela Oxford Brookes University, na Inglaterra, em 2018, e pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, em 2022. É especialista em análise espacial, sistema de informação geográfica e modelagem estatística, conduzindo pesquisas que mesclam dados quantitativos e qualitativos. É integrante do grupo de pesquisa e extensão Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, assim, resumidamente, né, Júlio, acho que tem uma larga gama aí de questões que a gente podia colocar aqui do currículo, mas eu vou apresentar os dois projetos de pesquisa mais recentes, né? Um é Desigualdades Sociais, Ambiente Alimentar, Estado Nutricional e Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Rio Grande do Sul, uma análise ecológica geoespacial, e um outro projeto de pesquisa que é Mobilidade Ativa, Saúde e Bem-Estar, análise multiescalar da caminhada em cidades brasileiras. Portanto, as pesquisas do professor Júlio mesclam as temáticas de mobilidade urbana, morfologia urbana, saúde urbana, e temos um prazer em recebê-lo, professor. Se eu deixei alguma coisa para trás, desculpa, mas tentei resumir seu currículo aqui. Fique à vontade para tomar a palavra, e bem-vindo. Tá certo, muito obrigado, Simara. A gente vai botando as coisas no lápis e aí parece, né, muito. Na verdade, é uma carreira, digamos, né, normal de alguém com a minha idade. Estou disfarçando bem, eu fiz a barba, mas eu já tenho 53 anos, então essa trajetória aí é coerente, nada demais, digamos assim. Né? Então eu agradeço a ti, ao Glauco, né, que a gente esteve em contato bastante tempo. Eu estive aí uma vez na Federal de Uberlândia para bancas, para palestra, para um seminário de pesquisa. Depois também participei de algumas avaliações de trabalho de mestrado, né? E a gente chegou a conversar bastante sobre esse tema alguns anos atrás, pensando em propor projetos conjuntos e discutindo. Foi bem interessante. No fim, o Glauco foi para um lado, eu fui para o outro, e conseguimos ambos ganhar um fabuloso quantidade de dinheiro do edital universal do CNPq. Mas, de qualquer maneira, isso é muito bom, né? Que esse tema e as nossas abordagens estão valorizadas, são assuntos bastante momentosos, aí, estão na pauta do dia. Então, eu agradeço a vocês, muito prazer, professor Eduarda, todo mundo que está aí, os alunos, os colegas de todos os lugares, muito obrigado. Então, o meu tema, gente, é o seguinte, né? Eu vou projetar aqui a tela, né? É isso? Posso compartilhar, né? Pode, fique à vontade. Tá. Então, vamos lá. Estão vendo? Sim. Entrou? Entrou. Tá. Eu vou botar a tela cheia aqui, mas e também citar, né?
Essa palestra com esse título, gente, eu apresentei recentemente lá na UEL, tá? E com grande satisfação de saber também, já sabia, mas as relações, né, da UEL com a UFO, é muito interessante, né, muito bom esse projeto da análise das cidades brasileiras da caminhabilidade, em parceria lá com a professora Milena Kanashiro e seu grupo de estudantes, de excelente nível. Tivemos lá recentemente, trabalhando no projeto, e eu, olha, fiquei bastante impressionado com a qualidade do aporte deles para o projeto. Então, também uma felicidade saber dessas relações e armar essa rede, né? A gente aqui no Sul, às vezes, é muito isolado, às vezes a gente acaba tendo, em função dos temas, das afinidades, tendo mais relação com o Nordeste, do Rio para cima, digamos, do que com São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, Minas Gerais, né? A gente fica aqui meio longe demais das capitais, então é muito bom a gente poder se relacionar com outros estados, outras universidades. E também assisti o professor Paulo Saldiva hoje de manhã, sempre bom, né? É uma pessoa genial que vocês provavelmente viram na época do Covid como ele foi um dos pneumologistas importantes, a sua atuação lá no Einstein, etc., na USP, mas ao mesmo tempo ele há algum tempo vem carregando essa bandeira aí da saúde urbana, né, da vida na cidade, saúde. Eu comentei de manhã que esses dias eu assisti de novo lá para me lembrar e para dar umas risadas ao Urbanite, né, o canal da TV Cultura no YouTube. E ele é muito espirituoso, um jeito muito bom, muito leve de colocar as coisas, né? A palestra dele, o debate depois deixou isso mais claro. Então, eu é que agradeço e digo que para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui. Então, gente, a minha proposta aqui é no seguinte: a ideia é tentar convergir um pouco esses projetos, né? Tentar, de alguma maneira, dar uma consistência e uma coerência para eles, dentro de um tema geral, né? Que a gente poderia dizer que é essa cidade contemporânea, na nossa realidade, de sul global, ou país em desenvolvimento, ou terceiro mundo, como se chamava antigamente, mas dentro de uma égide de contemporaneidade, tá? Que eu recentemente comecei, a partir do contato com esses colegas lá da Alemanha, eu adotei a ideia do antropoceno, mesmo que ele ainda seja um tema em disputa, um termo, né? Não é aceito por todo mundo, tem uma discussão, as ciências humanas, as ciências mais duras e climáticas, né? Intitular uma nova era geológica depois do Holoceno, né? Aí tem um debate também se é exatamente antropoceno ou capitaloceno. Então eu acho interessante que a gente arrisque um pouco, tá? A dar um nome para esse momento de crise climática, desse tipo de questão que a gente está convivendo recentemente de forma bem forte, né? Que no Rio Grande do Sul vocês devem ter acompanhado. Então o título é esse, tá? Tentar articular a ideia do acesso à cidade, acessibilidade, da cidade acessível, que carrega consigo questões de justiça, de equidade, uma série de discussões nesse nível político, ideológico e às vezes até moral. A questão da mobilidade ativa, que eu já trabalho há bastante tempo, que é o que eu fui buscar lá no meu doutorado em transportes, que é o que eu fiz o sanduíche lá nos Estados Unidos com a professora Anne Mudon, que talvez vocês devam conhecer, né? Uma pessoa importante na área da morfologia. Ela foi presidente do ISUF, né? International Seminar Urban Forum. Ela é, na verdade, francesa, é daquela turma da morfologia francesa, do Philippe Panaher, do Jean Castex. Então, foi muito interessante eu estudar com ela e articular transporte com forma urbana, com saúde, etc. Tá? E a questão da alimentação, ela entrou mais recentemente na minha pauta pelo contato com colegas, vou falar depois do projeto aqui, os pesquisadores locais, porque desde que eu comecei a trabalhar com essa ideia da saúde urbana, eu venho tentando me aproximar de profissionais da área da saúde, pesquisadores médicos, epidemiologistas, tem também a medicina social, saúde pública, etc. Aqui na URGS a gente tem esse grupo da saúde urbana, que tem pessoas muito interessantes e relevantes, como a professora Maria Inês Zambuja. Então, acabei me aproximando deste grupo de pesquisadoras da nutrição
né? E eu confesso para vocês, depois outros contatos com outros colegas, inclusive esse grupo relativamente próximo do professor Saldiva. Eu trabalhei num projeto aqui lá na Alemanha com a professora Lígia Barroso, que é da Geografia da Saúde da USP, um pouquinho ali. Mas eu confesso que me sinto ainda um pouco frustrado por não ter ainda uma parceria com epidemiologistas, né? E eu percebo uma dificuldade de uma articulação, o professor Saldiva falou hoje, realmente de uma convergência de construção de grupos interdisciplinares robustos e mais democraticamente distribuídos pelo país, por uma certa, talvez, incompatibilidade ou não costume de trabalharmos juntos, né? E talvez de parte deles é preciso ser dito um pouco de, né, não diria preconceito, mas uma certa autossuficiência, né? Uma coisa de, em tese, não precisamos de vocês. Mas então vamos lá. Bom, eu vou falar então sobre os projetos, tá? E depois eu vou fazer essa minha reflexão aqui sobre o antropoceno, a crise climática, esse conceito das transições urbanas, que é uma coisa interessante que eu tenho utilizado, comportamento e tal. E eu botei ali no fim, talvez a gente possa falar um pouco isso, mas como nós estamos provavelmente num âmbito aqui de pesquisadores, estudantes de pós-graduação, etc., eu tenho trabalhado bastante com essa vertente, né, da ciência de dados, da programação, assim, digamos, o geoprocessamento ou o GIS 2.0, 3.0, ou seja, para além do ArcGIS e do QGIS, e a chegada da inteligência artificial já também bagunça o coreto da gente, então se der tempo a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, rapidamente essa trajetória eu já devo ter mostrado para vocês da outra vez que eu vim aqui, mas é importante em 2 minutos dizer que eu era um arquiteto de escritório, de projeto, né? Ainda gosto muito de desenhar, sei desenhar à mão livre, acho que isso é uma coisa muito importante que a nossa formação de arquiteto nos dá, uma coisa de criatividade, de, né, uso de recursos para comunicar ideias, tá? Mas eu fui migrando ao longo da minha carreira para fora da arquitetura, até vou confessar para vocês por uma certa incompatibilidade com o mercado de arquitetura. Fazer projeto é maravilhoso. Agora, tocar escritório, captar cliente, cobrar cliente, que tédio. Então, por sorte, eu consegui, né, ao trabalhar com pessoas que tinham projetos de grande escala, parques, indústrias, loteamentos, como o professor Carlos Faetti, talvez vocês devam conhecer, um arquiteto que foi bem importante aqui no Rio Grande do Sul. Eu me interessei muito mais por essa grande escala projetual e isso me levou, digamos, para estudos mais analíticos, para começar a fazer estudo, pesquisa, no urbanismo. Aí eu entrei no GIS, no SIG, né? Bem lá nos primórdios, e aí comecei a também programar e criar coisas, né? Customizar software para ir além na pesquisa urbana com as máquinas. Eu confesso que gosto de meio geek, né? De brinquedinhos digitais, e isso foi virando então a minha profissão. Aí acabei entrando na Universidade Federal, onde você tem que ser a universidade pública, né? Onde a gente é pesquisador, 40 horas, DE, a gente acaba virando pesquisador. Eu continuo de vez em quando ainda a gente prestando consultorias, fazendo alguns trabalhos para órgãos públicos e até mesmo agentes privados, tal. Faço relatórios, análises. Eu gosto de manter um pouco esse pé na prática, na realidade. Eu fiz infinitos planos diretores, um monte de coisa. Acho importante, tá? Não vou fazer um discurso de que é preciso trabalhar na prática. Acho que não, tá? Pesquisador é pesquisador. A gente tem, digamos, no mundo desenvolvido, muito mais tempo essa coisa é claramente estabelecida, não só nas áreas tradicionais de, de pesquisa e pesquisadores, as ciências duras, as ciências biológicas, onde as pessoas não têm escritório de projeto, elas são pesquisadoras. Nós, na interface da arquitetura, da engenharia, a gente acaba meio que, às vezes, nunca se realizando plenamente como pesquisador, porque a gente está sempre com aquele pezinho lá
no projeto, né? Então, eu acho que não, dá para ser sim 100% pesquisador, cada vez mais, as novas gerações, mas eu, pessoalmente, pela minha trajetória e tal, ainda gosto sempre de dar lá um tapinha na realidade, apesar de, isso talvez vocês até sintam no meu discurso, eu não ser tão otimista quanto o professor Saldiva. Tá? Eu tenho uma experiência aqui no Brasil grande de conselho, de plano diretor, do IAB, do CAL, do CREA, de ativismo, né? E eu, nesses 50 anos que eu tenho, no mínimo 30, eu vi os processos e os bandidos sempre vencem, basicamente. Nesse faroeste que eu tenho assistido aí da disputa pela cidade, eles, em geral, o mocinho morre no final. Então, como não chegou o final ainda, como disse o professor Saldi, eu não, ainda dá para acreditar um pouco. E aí, bom, essa é a trajetória. Então, a primeira parte é a seguinte, os projetos, tá? Esses dois em andamento, mas eu vou falar um minuto dos recentemente concluídos, tá, gente, que são bem importantes, relevantes, que aqui estão as publicações e talvez uma memória do projeto, tá? Esse primeiro aqui, da mobilidade urbana saudável, entre 16 e 19, foi um projeto muito interessante que foi financiado pelo ISRC britânico, né, o Conselho Econômico e Social de Pesquisa lá deles. Desculpa, deixa eu tentar. Vocês estão vendo o meu YouTube aqui? Sim. Então, esse projeto foi talvez assim, grande. Né? E aí começa uma certa... Vocês ouvem a música? Não, som não. Não. Só a imagem. Eu não sei como é que funciona no Zoom, ele compartilha, mas não importa, tá, gente? O importante é que esse projeto envolveu pesquisadores da Inglaterra, aqui do Brasil. Deixa eu botar aqui o material gráfico, tá? Durante 3 anos, com bastante dinheiro, que é uma coisa bem relevante, tá? Fazer projeto com recursos, tá? Um projeto com bastante dinheiro, bastante, porque, em geral, a gente até acabei de brincar com a questão aí do Universal, a gente faz milagre, 30 mil, 60 mil, 100 mil, né? E aí, quando a gente participa de um projeto grande internacional desse, que a gente está falando de euros, de libras, e de milhares, de milhões, muda de figura, a gente tem um outro alcance, a gente consegue realmente impacto. Tá? Então, esse projeto foi muito interessante, com Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, conheci uma série de colegas de outras áreas, da psicologia, da saúde coletiva, da epidemiologia, apesar de o contato ter sido superficial. E isso gerou poucas publicações, menos do que deveria, tá? Mas gerou bastante impacto social. A gente realmente fez um trabalho de aproximação com comunidade, com prefeitura, com órgãos, com empresas, que no fim das contas era o que os ingleses, os financiadores e até mesmo os colegas pesquisadores queriam. Tá? Eles estavam mais interessados nesse impacto social. E eu vou depois falar no final um pouco sobre essa questão colonial e decolonial, descolonial, anticolonial. Né? Dá para sentir claramente isso. Quer dizer, o Brasil era a bola da vez, 2015, 2016, bastante dinheiro, uma chamada Brasil, Inglaterra, pesquisa, impacto social, mobilizar a comunidade, como é que eles chamam? Raise awareness, levantar a questão, né? Fazer com que o conhecimento desses temas seja disseminado na sociedade, empoderar as pessoas, e tá, agora acabou o projeto, nós vamos para a Índia, Singapura, próximo bola da vez global, que nós, os metrópoles, vamos lá derramar a nossa sabedoria, a nossa, né, superioridade milenar. E tchau. E nós, tudo que a gente precisa, e vocês sabem disso, é 2, 3 paperzinhos internacionais para a gente progredir na carreira, para a gente ficar conhecido, para a gente dizer e realmente ter um impacto científico, que é o que nos falta. Né? Porque, principalmente os países de língua inglesa,
publicar nessas revistas que a gente almeja é uma coisa quase trivial. E para a gente é muito difícil. Então ficou um gostinho de frustração. Tá? Agora está saindo um, provavelmente em breve, que realmente eu sou o autor principal, né? 4 anos depois de acabar o projeto. O único, digamos assim, a publicação mais relevante que a gente teve, gente, foi esta aqui, tá? Numa revista interessante, dessas robustas, com alto fator de impacto, em inglês e tal, que foi sobre os aspectos psicológicos, puxados pelos psicólogos da equipe, né? Questões de comportamento. E aí a gente vê como isso é importante. Tá? Quer dizer, tem um monte de artigos, alguns bastante relevantes na área da morfologia, da cidade, da vitalidade urbana e tal, né? Os trabalhos com os colegas Vinícius e Renato Saboia, vocês devem conhecer, o Vinícius Neto e tal. Mas, no fim, gente, um artigo desse, numa revista boa dessas, né, mainstream, né, major, começa todo dia eu recebo um aviso, você tem mais uma citação, seu artigo foi citado, citações na China, na Índia, em tudo que é lugar do mundo, porque é um trabalho bom, robusto, de qualidade, numa grande revista internacional, então a gente é citado praticamente todo dia. Hoje ainda recebi um aviso de que o pessoal lá na China fazendo pesquisa com sensores de movimento nos olhos, nas estações de metrô, para achar o caminho até o metrô, nos citaram por causa desse comportamento de viagem, né? Essa famosa teoria do comportamento planejado, que é muito importante aí na psicologia. Então, esse primeiro projeto, gente, bem importante, bem relevante, pesquisa exaustiva, 3 anos, penetração na comunidade, parcerias, impacto, viagens, apresentações, dados, e tá, muito legal. Aí, depois dele, eu também participei, a convite de colegas dessa vez lá da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, colegas brasileiros que estavam lá, para aplicar para um edital da Volkswagen, Fundação Volkswagen, pandemia, né? Aquele frenesi há 2, 3 anos atrás. Vamos lá, vamos pesquisar vulnerabilidade, exposição, esse framework, assim, digamos, que está se tornando um pouco padrão, né? Em relação a mudanças climáticas e seus efeitos. E aí, puxa, ajudei o pessoal lá a montar o projeto, fomos contemplados, bastante dinheiro também, possibilidade de ir, voltar, de viajar, de fazer eventos, de fazer workshops, fazer summer school, fazer trabalho de campo, uma coisa muito legal, muito interessante. No fim, os resultados também não foram assim muito, né? Porque eles são de outra área, têm outros interesses. No fim, eu publiquei apenas um artigo, mas dessa vez saiu logo o artigo do trabalho, né? Mas tinha alguma coisa também de mobilidade que eu dei o aporte para eles, quer dizer, a questão de comportamento, de sair de casa, não sair de casa, mudar de modo, a gente explorou bastante isso, as pessoas que andavam de ônibus passaram a andar a pé, de bicicleta, o pessoal que andava de carro. Então foi um projeto bem interessante, com bastante resultado. Como eu disse ali no início, eu pude conhecer, então, gente muito interessante, como, por exemplo, a professora Lígia Barroso, cadê ela? Que é lá da USP, da Geografia da Saúde, trabalha com o Saldiva. Ele mostrou hoje uns mapas do Brasil coloridos por um indicador chamado de GeoCES, Socioeconômico Status, né? Que é um indicador como um HD, um IDH, um indicador de vulnerabilidade e ou de desenvolvimento, que eles desenvolveram lá na USP nesse grupo, um pouquinho mais refinado, elaborado para pesquisas em saúde. Tá? Então, a professora Lígia, uma pessoa muito legal, muito interessante. Então, muito bom participar disso, excelente, publicações, contatos, redes, e o tema da saúde urbana por vários lados. Né? Uma coisa importante que a Covid, a pandemia, né, a gente trouxe de volta a questão das doenças transmissíveis, né, que elas, de alguma maneira, estavam já meio esquecidas no nosso contexto, inclusive
vieram, de alguma maneira, atrapalhar um pouco essa nossa linha de pesquisa, como vocês vão ver depois, eu vou comentar em mais detalhe. Então, rapidamente aqui, tá? Sobre o trabalho da mobilidade ativa, saúde e bem-estar, análise multiescalar, que é o que está, perdão, é o que estão, os dois que eu estou fazendo agora, que a professora Lucimara citou, tá? Esse aqui, então, é com o pessoal da UEL, PUC do Paraná, Federal de Santa Catarina, e tem o professor Rodrigo Reis, que é aí do Paraná, Santa Catarina, que está na Washington University em St. Louis, nos Estados Unidos, que é um cara da atividade física, etc. Uma parceria interessante. E este outro aqui, então, com os colegas da nutrição, como a Lucimara disse. Tá? Desculpa, eu botei invertido o andamento, depois os concluídos, falei dos concluídos primeiro. Então, agora eu vou falar sobre os dois em andamento. Primeiro, da mobilidade com a UEL, né? Não vou ler, tá, gente? Mas tem umas características aqui, eu posso passar depois do material. Mas o problema geral é esse, qual é o impacto, qual é a exposição, como se chama, né? Central nessa discussão aqui, é o problema da atividade física. Tá? A mobilidade ativa como geradora de, sim, impactos positivos, como diminuição da poluição e outros, né? A própria vitalidade, né? Pessoas na rua, caminhando, se encontrando, etc. O uso dos espaços, que de alguma maneira eu imagino que é um pouco mais a linha das pesquisas de vocês, da arquitetura e urbanismo. Importante dizer, tá, gente, eu procuro, o meu programa de pós-graduação é da área de planejamento urbano da CAPES. Tá? Então, não é arquitetura e urbanismo. Então, é uma coisa que se move um pouco para fora. E eu, como eu disse antes, eu, de alguma maneira, parei um pouco de enxergar a cidade dos espaços públicos, do projeto, das praças, né? Me distanciei um pouco. Então, talvez eu esteja, tá, gente, no meio entre o Saldiva, que está falando de epidemiologia, digamos, e a professora Ana, que eu não pude ficar até o final, mas os trabalhos em relação aos espaços públicos, as praças, áreas verdes, que é mais espacial e mais perto da gente, da arquitetura. Eu fico nesse meio do caminho que, basicamente, a gente trabalha com dados secundários, da distância, com mapeamentos, análises estatísticas e tal, sem se aproximar muito lá da rua, digamos. Tá, então vamos adiante. Bom, aí a gente tem dados bem, bem importantes que eu acho legal de mostrar, tá, pessoal? A gente tem aqui a minha famosa cidade de Porto Alegre, que já foi exemplo no mundo inteiro, tá? Segue a tendência nacional de diminuição da atividade física no deslocamento nos últimos 15 anos. Tá? O país como um todo, isso aqui é o Brasil todo, vem caindo o percentual de adultos que praticam atividades físicas no deslocamento naquela quantidade suficiente para isso realmente ser uma proteção às doenças, ao envelhecimento, etc., a morte precoce, como disse o professor Saldiva. Tá? E aí a gente vê a minha linda cidade em primeiro lugar na insuficiência de atividade física no deslocamento. E, ao contrário, né, quem faz mais, espelhando, a gente não está em último, mas está perto dos últimos. Tá? Então, a realidade aqui na minha cidade não está boa. Tá? O percentual de pessoas com excesso de peso e com obesidade vem aumentando paulatinamente no Brasil. Hoje a gente já pode até dizer que estamos chegando numa situação quase endêmica, como é nos Estados Unidos. Tá? Vocês veem ali quase 60% de pessoas com sobrepeso e 20 e poucos por cento com obesidade, propriamente dito. Tá? Então, uma a cada 4 pessoas são obesas e metade está com sobrepeso. E Porto Alegre está lá nas cabeças, como se diz. Ou, como diz o hino rio-grandense, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E aí, gente, as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que se desenvolvem ao longo da vida na cidade, que é uma coisa que o professor Saldiva trata muito lá no seu canal do YouTube, tem um livrinho aquele, Vida Urbana e Saúde, que são as doenças como a diabetes,
as doenças respiratórias, a hipertensão e a depressão, doenças mentais, né, condições mentais e tal. E aí está ali a minha linda e maravilhosa cidade. Eu até comecei a brincar aqui e fiz um meme com isso. Porto Alegre é a capital da depressão. E não fiquem bravos comigo. É o Ministério da Saúde que diz. E aí, né, às vezes eu mostro isso, o pessoal fica chocado. E aí eu pergunto, vocês acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa mentalidade desenvolvimentista e concretista no sentido de concreto, asfaltista, né? Isso certamente tem relação para a gente. A gente vê aqui nos últimos anos essa explosão de estupidezes urbanas e obras da Copa e outras aberrações, né? E como diz o professor Saldiva, ainda uma mentalidade carrocentrista primitiva, eu diria. Então a gente tem aqui, né, isso é uma piada que o pessoal fez com a campanha da prefeitura, que era Porto Alegre, eu curto, tu curtes, uma coisa assim. Nós curtimos e a prefeitura corta as árvores e polui a cidade, asfalta, impermeabiliza e tal. Bom, então, gente, rapidamente, tá? Eu estudei bastante engenharia de transporte, técnicas e maneiras quantitativas de abordar o problema. Eu dou aula disso e de alguma maneira, eu faço uma crítica a essa visão antiga, tradicional, dos transporteiros, né? Aquela visão de que, basicamente, o objetivo da cidade era manter o tráfego andando, o tráfego motorizado. E aí tem alguma coisa aqui, só como ilustração, gente, esse chamado ciclo de uso do solo, transporte, essas relações naturais que a gente até intuitivamente percebe de que acessibilidade gera interesse pelas áreas, gera densidade, gera comércio, serviços. Isso gera mais acessibilidade no sentido aí de sistemas, ônibus, metrô, estacionamentos, vagas, ruas, e esse loop vai se retroalimentando, a cidade vai crescendo e vai gerando fluxos que geram crescimento urbano. Só que tem um problema aqui. A chave do problema é a questão do automóvel, a dependência e o excesso, né, a dominação das cidades pelo automóvel. Então aí a gente tem outros ciclos, outros desenhos mais contemporâneos, mais críticos, né? Aquele ali, digamos, era uma descrição da lógica de crescimento da cidade nesse jogo, nesse interplay entre forma, construção, atividades e fluxos, que é o seguinte: o ciclo vicioso da dependência do automóvel, né? A questão da demanda de viagem induzida, o clássico paradoxo de Jevons, e também pode ser resumido na frase construa e eles virão, né? É aquela coisa, tá congestionado, bota mais uma pista. Pô, agora vamos lá que tá bom. Tá, congestionou, mais uma pista. E aí isso vira um buraco negro. Né? Tem mais fim essa estupidez. E a gente está vendo, pessoal, não vou nem falar na Europa, né? A gente pensa, por exemplo, nos países do norte, os mais ricos, que deram essa virada lá nos anos 80. Copenhague, Amsterdã, que hoje a gente tem como mecas da sustentabilidade, transporte ativo, barará, bicicleta, eles estavam lá nos 70 igual a todo mundo, cheio de carro, cidade com viaduto, poluição, enterrando os rios, cortando árvores para o carro. Eles, né, a gente pode fazer uma discussão grande também, legal que tem as professoras e colegas de Portugal, países menores, com um pouco menos desigualdade, esses escandinavos com uma super, digamos, uma certa homogeneidade étnica, né? Uma coisa é quase um grupo fechado, né? É mais fácil, tem mais dinheiro, etc. É uma discussão ampla, podemos, né, expandi-la, também sem nenhuma visão vira-lata de que, como eles são bons, né? A gente sabe que para eles serem ricos, alguém é pobre, inclusive nós. Né? Então, mas essa estupidez aqui, eles já se livraram há muito tempo, os europeus. Eu sei, eu tive bastante aí por aí, eu sei que claramente os do norte
bem diferentes do sul, dos latinos, né? E da Inglaterra também. A Inglaterra é uma coisa meio misturada entre Estados Unidos e Europa, bem estado social, é um híbrido. Todo mundo aí já está bastante consciente, trabalhando, já tem políticas e tal, e até mesmo os Estados Unidos, que é a pátria do automóvel, já está há bastante tempo tentando sair desse buraco negro. E nós, na verdade, né, gente, nós estamos reproduzindo essa estupidez de 70 anos atrás, dos subúrbios, daquela euforia do pós-guerra, carros, estradas, highways, e 70, 80, e vem vindo, os países desenvolvidos já parando com isso e a gente seguindo com um delay, né, uma estupidez que todo mundo sabe onde vai dar, inclusive nas doenças. Né? E aí, alguns dados dessa questão do aumento de frota motorizada em relação ao aumento da população, né, incomparavelmente maior. E também esse gráfico muito interessante, que é enquanto cai o uso de transporte público, principalmente o ônibus, aumenta a frota individual. Claro que os aplicativos têm um papel importante nisso, mas essa queda já existia, né, já era uma tendência. E aí, gente, assim, é impossível a gente deixar de fazer uma crítica aos governos progressistas, na década de 2000 e 2010, aos quais eu apoio e apoiei, cuja política basicamente era redução de IPI e compre um carro. Né? A visão de que a solução para a mobilidade urbana na cidade era o pobre conseguir comprar o seu carro, em prestação, e pior ainda, comprar moto. Né? Então, hoje a gente vê claramente que o governo tem um pouquinho mais de consciência, né, do que essas políticas pretensamente de desenvolvimento econômico, né? Vamos apoiar a indústria, vamos gerar emprego, vou falar depois um pouco disso. Eram absolutamente ruins para a cidade. Não houve investimento em transporte público. 2013, não por coincidência, né, onde cruzam essas linhas, a gente sabe o que aconteceu, e a partir de lá a gente sabe muito bem o que aconteceu. Então, tem uma questão, sim, da cidade ter sido atirada ao mercado, mesmo em governos progressistas, e o mercado vai fazer o quê? Vai vender carro. E aí, essa outra coisa mais contemporânea ainda que a pandemia fez explodir, que é a dependência de outros andando de carro. Ah, não, eu fico em casa, eu faço home office, eu sou sustentável, estou contribuindo para o planeta. E aí eu chamo 10 iFood por dia, o Mercado Livre, o Sedex, o Amazon, pego 3 Uber e acho que, não, parei de circular com o meu carro, eu estou contribuindo. Bom, o argumento, rapidamente, tá, pessoal, é aquela coisa, caminhar para se deslocar introduz atividade física moderada e intensa na rotina, quase que obrigatoriamente. Essa atividade é eficaz para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, está cheio de dados aí. A qualidade do ambiente pode estimular, facilitar, dificultar ou impedir a caminhada, mas tem muitos outros aspectos, tá, gente? Como eu estava falando, questão atitudinal, comportamental, né, de norma social, como se chama, reconhecimento, status, representação. Né? O homem branco, bem-sucedido, de 50 anos, de classe média alta, caminhando na rua, tem algum problema. Esperando o ônibus, então, na parada, aconteceu alguma coisa com ele. Né? Então, vocês sabem do que eu estou falando. E aí, em vermelho, gente, eu botei uma coisa um pouco para a gente bater bola nessa questão, assim, de onde termina a ciência analítica, o entendimento das coisas, a geração de evidências, digamos, e começa a proposição. Começa a gente não só entender como é, mas dizer como deve ser, típico de arquiteto. Né? Forma urbana compacta, conectada e acessível, caminhável, incentiva as viagens a pé. Tá, legal, está na literatura, inclusive na minha. Mas aí vem o seguinte, um certo posicionamento prescritivo. As políticas urbanas de transportes devem estimular, está no meu projeto, tá? Devem estimular a atividade caminhável e comprometer-se com objetivos concretos de visão modal a fim de alcançar mudanças efetivas no comportamento de viagem, no sentido de uma mobilidade urbana mais saudável, que é a Health in All Policies, saúde em todas as políticas. Né?
Eu vou dizer para você sinceramente que quando começa a ter dev, né, eu já me sinto meio, não é mais pesquisa, já é ativismo, já é advocacy, outra coisa. Tá? Pode ser uma coisa talvez um pouco cínica, meio omissa de minha parte, mas como eu disse para você, gente, eu perdi a graça com o ativismo, com a vida real. Tá? O legal é ficar fazendo meus mapinhos, confesso para você. Tá? E até porque, se a gente pensar no seguinte, então vamos mudar a forma da cidade, vamos construir a cidade caminhável, vamos estimular assim, assado, indiretamente. Tem alguns conceitos hoje como nudge, né, que é, vamos só dar um empurrãozinho, estimular para cá, não? E aí, se a gente olhar, gente, é o seguinte, aumenta o preço dos estacionamentos, cria pedágio urbano, aumenta os impostos do carro, que pode ter certeza que vai diminuir a viagem de carro, vai diminuir a poluição e a cidade vai ficar. Então, ficar fazendo malabarismos morfológicos ao longo de décadas para transformar a cidade e talvez estimular as pessoas a andar mais, é legal, ok, concordo, tá? Só que se aumentar o preço do estacionamento ali, ó, o efeito sobre propriedade de carro, viagens de carro, é muito maior do que mexer na densidade urbana, etc. Né? Então, é um pouco assim aquele papo quase, né? Às vezes eu me sinto, pô, sou um pesquisador e tal, mas às vezes as minhas conclusões acabam sendo quase que aquele senso comum da mãe da gente, né? Onde dói no bolso, as pessoas. Gente, eu estou dizendo para vocês que isso é baseado em evidências, tá? Eu cheguei a essa conclusão sofisticadíssima baseada em evidências. Mas tudo bem, vamos falar de pesquisa, vocês, tá? Relevem tem um desconto bem grande para minha pegada. Tem modelo conceitual, tem hipóteses, né? As relações entre o ambiente com as questões individuais de status, atitude, comportamento, isso impacta na atividade física, no comportamento de viagem, se relacionam com as condições de saúde, o bem-estar, que é um termo importante, que não é exatamente saúde e tal. E a gente tem o contexto institucional, cultural de um país, uma sociedade, etc. Mas basicamente é aquela linhazinha, né, gente? A cidade favorável estimula mais modos ativos que, em quantidade pouca, mas suficiente, protegem contra as doenças crônicas, inclusive problemas mentais. Tá, isso é verdade, sim. Bom, aí a gente já tem uma série de resultados, sendo que o mais assim, impressionante deles é o banco de planos de mobilidade que foi capitaneado pela equipe de Londrina, tá? A Ana Leão acabou de concluir seu doutorado, ela fez um sanduíche lá nos Estados Unidos com o Rodrigo Reis, com uma bolsa Fulbright, que é um negócio de altíssimo prestígio, né? E uma galera aqui muito boa, e o Giovanni, mestrando, assistente de pesquisa do projeto, que de manhã acho que ele participou ali da conversa com o professor Saldiva. E foi assim um ano de um trabalho artesanal de busca por planos e pesquisa na internet, nas prefeituras, em tudo que é lugar, conversas, quase uma coisa realmente, eu estou chamando de artesanal, porque é a maneira da gente, no Brasil, ter acesso a políticas públicas. Né? Não basta, assim, por exemplo, escrever uma linha de código de scraping. Procura pelos sites e baixa os planos de mobilidade dessas cidades. 80% não tem. Mas tem o plano? Tem, foi recentemente promulgado. Cadê? Tá em tal lugar, não está no site, tem que pedir. Então, trabalhar com análise de políticas, para a gente é um negócio, no Brasil, artesanal. Um método rudimentar. Não tem inteligência artificial ainda, não tem programação, Python, seja lá, que resolva. Bom, tem alguns dados do projeto, tá, gente? Mas basicamente o mais legal é esse final aqui, que o Giovanni compilou, que é o seguinte: quais as cidades que têm metas de divisão modal, né? Quantidade de percentual de uso de modos de transporte coletivo, individual, ativo, às vezes dividido em bicicleta, pé. Das cidades que têm planos, poucas têm metas,
E das que têm metas, né, a gente analisou a diferença entre o existente e a meta. E aí conclusões bem interessantes, como, por exemplo, propostas, cidades com comprometimento nos seus planos em aumentar a participação do transporte ativo na divisão, até um máximo de mais 29% em Sobral, no Ceará. Eu marquei as capitais aqui, né? Belo Horizonte, é uma boa meta, né? Mais 10%. Claro, se a gente botar 10%, provavelmente a bicicleta, que é 2 ou 3, né? Se for 2, ela vai para 2,2, se for 3, vai para 3,3. Não parece muito, né, gente? Não é muito, mas já é uma coisa que a gente está vendo que é rara no país. Se comprometer, em primeiro lugar, muitas não se comprometem, e esse compromisso com o aumento da mobilidade ativa. Já é alguma coisa. E algumas que redução ou inalteração do transporte ativo. Quer dizer, vamos baixar. Tá? Aí a gente tenta interpretar, quer dizer, diminui um pouquinho, bastante do carro, que é legal, para aumentar o ônibus. Provavelmente a política da cidade é tentar melhorar o sistema público. Né? Sorocaba também diminui um pouquinho, mas também diminui o carro e aumenta o coletivo. Então, em tese, né, gente, essa diminuição, que a princípio pode ser quase assim, né, condenável. Pô, cara, quer diminuir o número de pessoas que caminham e andam de bicicleta na sua cidade? Às vezes fazem parte de uma estratégia de acomodação, né? Pode ser, às vezes, até também, né, o Giovanni está aí, a gente pode falar depois, erro de digitação, de cálculo. A gente sabe, às vezes, que esses planos, né, gente, são feitos assim, muito nas coxas, às vezes comprados de empresas picaretas que vendem uma caixa preta para a prefeitura não entende nada e o cara errou ali. Não era para diminuir, tal, ninguém viu, ninguém. Talvez possa ser, tá? Inalteração, mas aumento do coletivo, diminuição do carro, legal. Né? E algumas outras que, ao mesmo tempo, aumentam o ativo e aumentam ou mantêm igual o carro. Aí tem que entender qual é a viagem, é diminuir o coletivo. Então, talvez tenha lá uma política específica nessas cidades. Bom, não queremos mais ônibus, é ruim na nossa cidade. Né? Ou a gente caminha e anda de bicicleta bastante, que não é o caso aqui, ou anda de carro bem andado, com bastante mitigação, né? Área azul, estacionamentos permeáveis, digamos, uma política de cidade para carros suave, sustentável. Não sei, eu estou chutando um pouco para tentar entender como é que os caras ainda querem, nessas alturas da era do antropoceno, aumentar carros na rua. Tá, então o resultado desse é a coisa mais legal a princípio que tem, é isso. Tá? Então esse banco de planos foi talvez o grande material. Mas tem mais coisa, tá? E depois eu vou falar um pouco na questão dos dados, as análises espaciais dessas cidades, né? Para entender os seus atributos físicos, urbanísticos, não apenas sua política. Está sendo feita, nós estamos montando aqui uma mega estrutura de dados, com bancos de dados, scripts, programação e uma automatização de processos, que está tudo meio. Enquanto o pessoal de Londrina avançou bem, né, nesse trabalho dos planos, nós em Porto Alegre, que estamos responsáveis mais por essa parte das análises espaciais, como eu disse, nós estamos montando uma plataforma para além do SIG, né, do geoprocessamento, e isso está dando trabalho, é complexo, mas estamos vendo a luz no fim do túnel. Bom, mas o problema da mobilidade ativa, gente, ou da vida urbana e tal, não é só atividade física. É esse aqui que o professor Saldiva endereçou bem hoje. Né? A questão das emissões, tanto de CO2, de aquecimento, quanto as partículas finas, PM2,5, PM10, principalmente, que vem do escapamento, que vem do pneu, que vem do asfalto, que vem do freio, que são cancerígenos, que são finas, eles são inaláveis, e como ele disse lá, né, ele mostrou uma imagem ali, como é que ele disse, uma tatuagem de carbono, de carvão,
no pulmão de uma pessoa, que pelo cigarro, obviamente, mas também por esse tipo de. Então, vocês sabem que o transporte é um dos maiores emissores, né? E entre o transporte, o carro urbano é muito grande, né? Porque é muito, né? Vocês devem ter lido provavelmente alguma coisa sobre como os voos internacionais e essa voação para tudo que é lado, principalmente dentro da Europa, né? Está tendo um impacto bastante grande. Agora tem esse washing aí de, você compra passagem e você quer, como é que é, liquidar o seu carbono de uma estratégia lá que provavelmente é apenas pro forma, né? É bem essa lavagem. Tu faz a destruição, mas paga aqui alguma coisa e fica e vai dormir com a consciência limpa, né? Então tem uma discussão bem grande para o colega de Portugal, me corrija se eu estiver errado, sobre de tentar diminuir um pouco essas companhias baratas, que pegam um voo que passa mais tempo no aeroporto, entrando e saindo do avião, do que voando. Pô, com o sistema de trem da Europa, isso aqui é o típico excesso que tem um impacto, é um consumismo, né? Bem essa coisa do consumismo tem um impacto grande. Mas o carro é. Bom, aí a gente fez aqui, o Giovanni fez alguns trabalhos, fez umas simulações sobre emissões em Porto Alegre, dos ônibus, a partir de estimativas de frota, etc., né? Uns cálculos bem interessantes. E encontramos aqui, eu acho que até tinha desenhado, né, Giovanni, a linha de tendência, mas isso aqui tem um problema de se a gente botar um logaritmo fica melhor, ou então a gente pode pensar que talvez não seja uma coisa linear, né? Tem uma tendência assim, mas a gente vê sim uma relação entre mortalidade por doenças circulatórias e respiratórias em função da poluição, da exposição a essas partículas, principalmente dos ônibus urbanos em Porto Alegre. Tá? Então, só com uma coisinha, digamos, relativamente simples, tá? Não é tão simples, olha os códigos no R lá do Giovanni, a gente revela coisas, gente, que são, né, quase senso comum. Onde está mais poluído, as pessoas vão morrer mais de doença respiratória. O professor Saldiva falou. E aí o trabalho do Giovanni é excelente sobre cenários, simulou cenários, calculou tudo aquilo que o professor Saldiva falou, os DALIs, né, anos de vida menos, vida ruim, inclusive o preço, o famoso valor estatístico da vida. Quanto custam essas mortes a mais ou doenças, internações em função da estupidez do cenário muito caro? Tá? Então ele comparou com o cenário Los Angeles, digamos, e outro mais Copenhague, Amsterdã. E alguns semelhantes, não muito diferentes do que a gente tem, e claramente a gente vê que o B, né, é ruim, péssimo, né, e o E é ótimo em termos de exposição e mortes e custos, etc. É quase óbvio, né, gente? Mas aí, o legal é isso de fazer pesquisa, tu levanta as evidências, né? E aí é que vem, eu tenho que fazer esse comentário, pessoal, nós estamos num fórum qualificado aqui, que, como o professor Saldiva falou, vocês acham que o prefeito de Porto Alegre não sabe, né? Precisa ter mais alguma pesquisa para mostrar para ele que essa aposta no rodoviarismo tem custos e tem impactos graves, né? Vocês acham que ele não sabe? Ou é que nem a pandemia, vocês acham que o governo não sabia que as pessoas iam morrer, etc. Precisa mais evidência, ou não é mais um problema de evidência, né, gente? É uma coisa de uma questão de o que fazer com as evidências. Inclusive, colegas europeus, me ajudem. Eu vi nos Estados Unidos e na Europa, pelo menos o governo, o órgão do governo que patrocinava as pesquisas, em geral agências de saúde, receber o trabalho, né? Tá, muito obrigado, está aqui, dar alguma relevância, fazer alguma coisa, tá? Dar alguma consequência, em alguns casos, sim, implementar políticas. E aqui, gente, quantos mil relatórios de pesquisa a gente já entregou para o prefeito, para o governador, para o ministério? Né? Para onde foi?
E o Giovanni, então, simulou também a questão da eletrificação da frota, que eu comentei com o professor Saldiva de manhã, também cenários de nenhuma eletrificação até eletrificação total, e o quanto isso, obviamente, reduz a poluição, e com isso reduzem as mortes, etc, etc. Então, não só a gente tentar diminuir o número de veículos poluentes na rua, mas, eventualmente, em conjunto e trabalhando também a eletrificação. Aí temos o problema que o professor Saldiva também levantou de que, bom, carro na rua, elétrico, não tem poluição, mas é carro na rua. A atividade física continua sofrendo com essa dependência do veículo. Tá, aí tem uma parte que é o que eu realmente estou estudando mais agora, gente, que talvez tenha alguma tangência e o trabalho mais próximo dos espaços públicos, do projeto, da cidade de baixo para cima, né? Que é essa questão realmente da desigualdade, essa questão da dominação do automóvel, do espaço, né? Ocupa 92% se ele é menos de 50% da divisão modal, né? Isso aqui é na Áustria, mas é muito parecido com Porto Alegre, e é isso, né? Estacionamentos e o quanto um carro ocupa em relação às pessoas, transporte público, etc. Essa coisa de realmente saturar a cidade e de uma forma natural, naturalizada. Esse é o problema, tá, gente? E aí vem questões como, por exemplo, essa aqui que a gente está vendo, né? Meus parabéns à dona Anne Hidalgo, né? Prefeita de Paris. Não coincidentemente, né, gente, as duas cidades, Paris e Barcelona, cidades legais, importantes, que têm prefeitas mulheres que estão pegando forte nessas políticas de limpeza da cidade, né? As superquadras de Barcelona e tal. Sem fetiche, tá? A gente sempre faz a crítica, mas essa prefeita de Paris, com esse tipo de declaração que vai taxar os SUVs, etc., é uma coisa. Isso sim é vontade política. É disso que a gente precisava aqui. Né? Coragem. Não é pintar as ruas completas e botar uma faixinha. Não é. Isso não vai. Não vai, gente. É uma coisa profunda que tem a ver com comportamento. Vejam essa questão aqui da miniaturização de tudo e a obesidade dos automóveis. Né? A gente está vendo essa explosão de carros gigantescos, cada vez maiores, e milhares de pesquisas que mostram como eles são muito mais nocivos. Né? Atropela a criança sem ver, etc, etc. Né? Ainda hoje, eu e o Giovanni estávamos conversando sobre uma certa desmistificação daquela ideia de que o carro velho do pobre, caindo aos pedaços ali, aquela lata velha saindo fumaça preta, é ele que polui mais. Então, até essas disputas que a gente viu em Paris, dos coletes amarelos, que agora vocês vêm com papo climático e visão sustentável, e eu preciso do meu carro porque eu moro na periferia, eu trabalho na cidade. A gente tem essa questão. Por isso também, gente, que eu não faço muito ativismo. Tá? Porque como é que eu vou chegar lá na vila, tá? Eu, classe média, que passei a vida inteira andando de carro, posso ter um carro a hora que eu quiser, para aquele pobre que sofreu a vida inteira, ele conseguiu comprar o carrinho, ele leva o filho no colégio com orgulho de levar de carro e tal. Não, cara, agora tu tem que vender o carro, andar a pé porque é sustentável. É mais ou menos essa disputa que a gente viu em certos aspectos com os coletes amarelos. O pobre, em geral, nessas cidades deformadas e dependentes do automóvel, ele precisa do carro para trabalhar, né? Mas as pesquisas recentes mostram que os SUVs novos, mesmo híbridos e tal, têm mais impacto em todos os sentidos do que os carros velhos dos pobres que moram na periferia, na região metropolitana, vêm trabalhar na cidade. Aquele cara que vem instalar o ar-condicionado na nossa casa, que chega com aquele carrinho caindo aos pedaços e tal. E é essa questão, assim, realmente, dessa disputa, né? E aí eu até comentei, colegas europeus devem estar acompanhando aí o problema da cidade dos 15 minutos, que está tendo aí uma revolta, porque isso é uma conspiração dos comunistas para acabar com a liberdade da gente. Lá em Oxford tem um problema sério, e aí já entrou o primeiro-ministro da Inglaterra dizendo que eu estou do lado dos motoristas, vamos parar com essa coisa aí, que isso é comunista.
O discurso reativo é esse, né? E aí, então é isso, né? Quer dizer, se eu falo nisso, isso é ideologia, é comunismo, isso aqui é a liberdade. Ou então, 20 pessoas tomando café nos Estados Unidos, 20 pessoas tomando café em Paris. Aqui em Porto Alegre tem um vereador ativista da bicicleta, e ele botava a bicicleta dele na vaga de estacionamento dele, na Câmara Municipal, e deixava os outros pé da vida. Viviam dizendo para ele, pô, cara, libera aí para a gente botar mais um carro, bota a bicicleta no cantinho lá. Não, essa vaga é minha e o meu veículo é esse. Aquilo é aquela piada ali, né? Quer dizer, tá tudo bem, agora se fizer um parklet ou uma ocupação ali em uma vaga, vem a polícia e te expulsa. E é a questão da desigualdade, que vou encerrar por aqui, que a gente sabe que os ricos são responsáveis, 10% mais ricos, por metade das emissões por causa do seu lifestyle consumista. Desperdício, carro, energia, voos internacionais, onde é que está aqui? Tem aqui, ó, domestic flights e international. Não, achei que tinha. Mas é bastante, tá, gente? Coisa que só rico faz, que é viajar de avião internacional. Então, quanto mais rico, maior, muito maior a contribuição para os impactos. Não é linear, é não linear. Não é simplesmente a medida que enriquece vai ferrando mais com o planeta, vai ferrando muito mais. E isso está também, gente, por trás dos discursos, né, que a gente fez recentemente, de que quem tem que pagar essa conta, aí a gente parte por uma esfera geopolítica, são os ricos. Esse artigo aqui recomendo fortemente, tá, gente? Esse Giulio Maccioli, o italiano, que é um artigo super legal, tá bem na moda aí, sobre a economia política da dependência do automóvel. Faz uma, um estudo com teoria e tal, mas tem umas coisas muito interessantes sobre o tipo de discurso e estratégia para legitimar essa construção alucinada de estradas e pistas e tal. Eu vou acelerar um pouquinho, que a gente já passou das 3. Vocês me digam quando querem que eu pare, que você sabe que professor, se tiver que falar 1 minuto, fala. Se tiver que falar 10 horas, eu falo também. Seria até às 3, né? Era das 2 às 3, Júlio, se você quiser finalizar. Então, vou terminando, porque nós começamos um pouquinho atrasado, então peço desculpas aqui. A questão também do fetiche da tecnologia, gente, não é, tá? A tecnologia sozinha, o mercado, a inteligência artificial não vai nos salvar, tá? Eu estive agora morando na Alemanha, num bairro que era para ser car-free, sem carros, mas, enfim, saíram algumas vaguinhas, mas ao mesmo tempo tem esse esquema de carros de aluguel, de pontos de carregamento, área só para pedestre, uma ideia de cidade caminhável, né? Hamburgo tem essa coisa lá, desde aquela Hafen City, lá no Porto, então ficou bem famosa, com uma recuperação portuária, com esses conceitos de caminhabilidade, blá, blá, blá. E aí aquilo, né, gente? Saldiva falou, vida cidade com carro elétrico, tá, não tem poluição, mas satura e ocupa igual. Nos autônomos, aí tudo bem, até some uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, provavelmente vai diminuir bastante, que são os sinistros, né? Que não se chama mais de acidente. Ou seja, dá para ter os carros, 100 pessoas são mais inteligentes do que as pessoas, do ponto de vista de cuidar dos pedestres, dos ciclistas, né? Devem ter visto em algum lugar a propaganda do aquele DJ Alok, dentro de uma mega caminhonete, dizendo que a caminhonete dando ré para sozinha porque passou uma bicicletinha atrás. E aí, viu que beleza. Quer dizer, a pessoa agora pode ser completamente estúpida e inconsciente, que o carro faz tudo sozinho. Então tá, então não precisa dirigir. Deita no banco de trás e deixa o carro te levar, que é o que vai acontecer em breve. Tá, aí sobre a questão da alimentação, a gente tenta fazer um paralelo, e aí, gente, aí sim, Porto Alegre arrebenta, né? Consumo de ultraprocessados, junk food, de refrigerantes, de doces, de trocar refeição por lanche, né? Olha lá que loucura. E aí, de novo, os aplicativos, né? Quer dizer, gera um aumento no consumo de ultraprocessado, porque dificilmente alguém pede um alface pelo iFood.
ou pelo RAP. Tá, então a gente está com esse foco nas desigualdades étnico-raciais, sociais, econômicas, pretos, brancos, vulneráveis, etc. Bastante análise de dados secundários. Estamos curtindo muito aqui. E o impacto social, aí que é legal trabalhar com essa galera da saúde, que eles são tão fortes, são pragmáticos, eles não ficam, às vezes, se enrolando, que nem nós arquitetos, que tudo a gente problematiza. Não, começou o projeto, já tem duas publicações, pré-print, já contribuímos com o plano de alimentação do município, agora está a pesquisa estadual já está contribuindo para o plano estadual, essa é a professora Raquel Canuto, nossa parceira, ou seja, né, pesquisa assim, científica e acadêmica, impacto, tudo junto, com força. E os resultados também mostram, pessoal, mais ou menos já começamos a ver o óbvio, onde se consome mais ultraprocessado, onde tem mais restaurante, uma lojinha de comida ruim e pouca de comida boa, fruteira, verdura, feira, as pessoas têm mais obesidade, morrem mais, etc. Tá? Então, só para terminar aqui, Lucimar, eu te peço um minutinho mais, só para poder falar sobre essa reflexão final, tá, gente? Sobre o antropoceno, ou eventualmente capitaloceno. Eu botei algumas curvas aqui, uns gráficos, que em tese não tem muito a ver, mas se a gente olhar para o intervalo entre 1990 e 2010, que é o que eu assinalei em vermelho, porque as escalas estão diferentes, né? A gente vê um comportamento muito parecido de uma série de coisas aí, como, por exemplo, milhas ou quilômetros andados de carro, aumentando, mais ou menos numa inclinação semelhante à produção de carros, ao índice de Gini, a desigualdade, que vem aumentando, e às ondas de calor, que também vem aumentando. Então, mas onda de calor não tem necessariamente a ver, mas que interessante, né? Tudo muito parecido. Aí a questão do capitaloceno, antropoceno, eu recomendo, tá, gente? Aqui tem o texto do Crutzen e do Stormer, que são os caras que meio que lançaram. Esses livros aqui recomendo fortemente, professor José Elida Veiga, da USP. Um sobre o antropoceno e a ciência do sistema Terra. E aí eu tive lá em Hamburgo, nessa universidade que fica... Eles têm lá o Centro de Estudos Climáticos, que faz parte do IPCC, são um dos contribuidores para o painel climático, aqueles dados que a gente vê do aquecimento global e tal. E lá eu pude ver de perto essa galera fortíssima do problema da crise climática, e eles aceitam essa ideia do antropoceno. Tá? Então, esses livros, um mais ou menos sobre como as ciências duras tratam isso, e o outro como as ciências humanas tratam. Livrinho fininho, quase revisões de literatura, tá lá os autores e tal, recomendo. O conceito de transições que nós temos trabalhado, tá, gente, demográfica, epidemiológica, nutricional, que tem a ver com esse momento que a gente vive. Os determinantes sociais da saúde, que é o que vem por dentro disso. Aí eu trago as imagens de Porto Alegre, que eu adoro escandalizar com o estado que está a nossa pobre cidade, que já foi a mais limpa, mais civilizada, mais evoluída, mais participativa, mais tudo do Brasil, hoje está entregue às gangues neoliberais que estão destruindo a cidade. E, por fim, só aqui para terminar um pouco esse plano de cidades saudáveis e tal, algumas perguntas e tópicos para reflexão e pesquisa, é a última lâmina, que eu acho importante, como eu disse de novo, estamos num fórum aqui de pesquisadores, de acadêmicos. A questão é a seguinte: a tensão entre essa abordagem, tá, que é os determinantes sociais da saúde, as doenças crônicas, o desenvolvimento ao longo do tempo, o hábito, a vida urbana, e essa abordagem que a gente está chamando de neo-higienista, que é centrada em estratégias para lidar com crises sanitárias que reemergiram devido à pandemia do coronavírus e, de novo, empurraram o espalhamento urbano. A gente estava conseguindo vencer a batalha da narrativa da cidade compacta, densa. Aí, não, agora nós temos que morar tudo longe dos outros, vamos de novo para o subúrbio, vamos chamar o Hausmann para arrebentar a cidade, porque temos problema de doenças transmissíveis. Tá? Então, a gente achava que estava livre delas e o problema era outro, mas elas vêm junto também.
E vocês viram, o professor falou, e a gente sabe que quem tem comorbidades, quando vem a transmissível, pior dos mundos, tá? Então, a gente está chamando de as doenças contagiosas contra-atacam. Questões metodológicas, a gente, a moda dos métodos mistos, é uma moda, é um hype, mas é legal fazer continhas, estatísticas, mapas, e também entrevistar, ir para a rua, mapear, conversar, narrar, desenhar. A questão do tempo, que a gente nunca vê, a gente é muito estático, arquiteto, engenheiro, a gente retrata as coisas e a gente não vê a coisa andando, série histórica. Olha, aí também tem uma coisa de a nossa pobreza dos dados, como a gente discutiu de manhã. Veja só, o professor Saldiva, ele fala, eu tenho isso aqui, milhões de dados de tantos anos, né? A professora Eduarda também comentou. Falta sobra de dados, falta sobra de habilidades, recursos para programação e ciência de dados. Né? E aí vem uma coisa bem legal sobre a descolonização, que eu falei lá no início, que é o seguinte, vamos descolonizar, mas como é bom ter um parceiro do Norte cheio de dinheiro para a gente fazer uma pesquisa bem legal e viajar e poder, né? Então a gente fica nesse... Eu vejo claramente colegas que são cooptados, perdem todo o senso crítico e viram, né, cordeirinhos quando ganham dinheirão em parceria de países desenvolvidos, tá? Que são decoloniais e aí, não, agora estou no grupo dos metrópoles, as áreas da colônia. Então é uma coisa para a gente refletir, tá, gente? E também a questão da ciência aberta, tá? O imperativo que você sabe, os dados, os métodos, as publicações, a disputa pelas publicações em termos de pagamento, acesso aberto, né? Toda uma discussão que as universidades assinam, não assinam, quem paga, né? Essas revistas que cobram milhares de dólares da gente se quiser que seja aberto, ou então não cobra, mas aí o leitor tem que pagar. Então, alguns pontos aqui eu vou deixar esse material com vocês, tá? Peço desculpas por passar do tempo e às vezes falar um pouco atropeladamente, mas esse material aqui eu em seguida já mando para o Glauco e não tem lâmina, muito obrigado, mas muito obrigado. Obrigada, Júlio. Muito ampla, né? Muito rica a tua explanação. Acho que tem várias frentes de discussão e já tem aí um candidato a começar a arguição. Luiz, fica à vontade, pode abrir seu microfone. Não? Baixou a mão? Júlio, se você quiser parar de compartilhar, eu acho que fica mais fácil da gente visualizar a tela quando alguém levanta a mãozinha. Achei que tinha alguém com a mão levantada. Alguém quer... Ele estava assim, ó. Estava, né? Estava. Eu vou aguardar ele se pronunciar. Enquanto isso, eu passo a palavra para a Fernanda, então, pode ser? Fernanda. Professora? Verdade. Oi. Aqui eu estava no fone aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou de Palmas, Tocantins. Sou atualmente orientada pela professora Lucimara no doutorado, né? Então, a gente está aqui para implementar. Eu gostei muito da temática, professor Júlio. E eu queria só, assim, ressaltar uma inquietação que me deu aí na sua fala, que quando você falou lá do homem branco, né, do perfil daquela pessoa fazendo caminhada, e que para ele pegar um ônibus era um pouquinho, né, diferente, isso me chamou a atenção na inquietação que, do meu tema, eu estou tentando entender um pouco mais como trabalhar o direito à cidade, no que tange a todos terem os mesmos direitos, os mesmos acessos, inclusive nisso, nesse perfil de pessoa, né, é uma pessoa que tem um determinado perfil que ela pode fazer a caminhada dela naturalmente, mas uma pessoa com uma condição mais vulnerável, né? Ela não tem isso. Será que ela não tem esse direito? Será que ela não tem esse mesmo direito que ela mereceria por questões de saúde, inclusive, né? Então, a gente acaba estendendo aí para outras áreas, para outras vertentes. Como você falou, isso tem a ver com a saúde diretamente. Então, o que a gente vê é uma desigualdade grande, porque justamente por
a desigualdade no acesso. Então, você tem problemas de outras naturezas acontecendo também. Então, e depois você falou também que agora estava dirigindo, né? Acabei tendo que fazer isso e me perdi um pouquinho na sua fala. Mas assim, é só ressaltar essa inquietação e entender que a interdisciplinaridade das temáticas, elas são cada vez mais visíveis, essa necessidade, né? Você falou que está aí trabalhando na parte de projetos na parte da mobilidade. Então, eu só queria assim, pedir tua opinião sobre como proporcionar um melhor alcance, um melhor acesso de maneira mais equitativa das pessoas aos espaços que todos têm direito, seja na região central, seja nas periferias, por exemplo, os espaços de uso dos espaços livres, por exemplo, das áreas verdes, das áreas de prática de esporte, porque isso acaba tendo uma diferenciação na cidade de maneira geral e isso afeta na qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu estou tentando, assim, perguntando isso com o intuito de agregar nos meus estudos esse direito à cidade, que no final ele se resume a essa palavra, né? Todos têm o mesmo direito, realmente têm esse direito na prática, né? Ou isso fica muito na teoria? Uma opinião sua. Certo. Não, deixa eu mostrar aqui um minutinho, tá? Acho importante para ancorar aqui a minha fala. O tipo de tema que a gente tem trabalhado aqui, ó, algumas dissertações dos alunos, dos meus alunos, meus orientandos, tá? Essa ideia na literatura na área dos transportes, da mobilidade urbana, essa coisa do acesso à cidade, do direito à mobilidade como um filho pós-moderno do direito à cidade, a questão da equidade, da justiça, uma série de termos, pobreza no transporte, né? Isso virou uma coisa bastante grande, é uma onda forte que vem por aí, porque de alguma maneira era preciso ancorar esses estudos, né, quantitativos, de acessibilidade, e métodos e técnicas, medições, índices, caminhabilidade, em alguma luz teórica, né, ideológica, até, vamos lá. E entrou então essa questão de que, bom, vamos medir a acessibilidade, vamos discutir a desigualdade. Tem um aluno aqui que ele está trabalhando com pessoas especiais, com deficiências cognitivas, deficiências graves, e como essas pessoas, mais do que talvez, ou tanto quanto os outros grupos interseccionalizados, né? Em geral, a gente sabe que quanto mais mulher, quanto mais preto, mais velho, mais sofre essa desigualdade. Então, ele aí foi buscar aquela capabilities approach lá do Amartya Sen, né? E aí os clássicos do direito, os mais contemporâneos, que é um pessoal da Inglaterra, de Leeds, de Oxford, lá, o próprio Rafael Pereira, Tim Schwane, Sir David Bannister, uma galera, claro, branca, colonial, e tem também as coisas de baixo para cima, mas essas são mais difíceis de encontrar especificamente para transporte e mobilidade. Tá? Então, a gente tem trabalhado bastante com isso. Tá? Aqui o Henrique está trabalhando com acesso a parques, acesso a áreas verdes através da bicicleta. A gente já fez um estudo de acesso a feiras e lugares de venda de alimento saudável por bicicleta, para tentar articular as duas coisas. E eu te diria o seguinte, Fernanda, quando as nutricionistas viram os resultados, ficaram escandalizadas com a desigualdade, a dificuldade das pessoas pobres, negras, periféricas acessarem a comida saudável cada vez mais, elas pensaram, digamos, vamos propor então políticas públicas de aproximar a comida saudável dos pobres. Ok, coisas bem inteligentes e bem assim, de baixo para cima, né? Como hortas comunitárias, paisagismo produtivo, frutas, uma maneira de feiras locais, feira do produtor local, uma coisa assim. Legal, interessante, funciona. Mas aí eu disse para ela, mas o problema, colegas, é o seguinte, o nó da terra, como diz a Remília Maricato, é o pobre morar no centro. Ao invés de, digamos assim, forçar o empreendimento comercial, a oportunidade urbana, o lazer, tá, o serviço, a escola, né, que quase todos são determinados pelo mercado, pela lógica do empreendedor, que vai se localizar onde vai vender. Né? Como é que nessa nossa sociedade liberal tu vai forçar alguém a abrir uma loja lá na periferia?
o problema, a chave estaria, e que está no alcance do poder público, trazer os pobres para dentro, para perto do centro, das oportunidades, dos parques, das feiras, das comidas boas, né? E aí a gente esbarra no nó da terra. Tá? Então, Fernanda, sinceramente, né, o meu discurso é um pouco esse. O problema da dependência do automóvel é tão profundo, tá? E essa dominação das lógicas, deixa eu só mostrar uma coisa aqui bem interessante, dessas lógicas liberais, individualistas e tal, isso está tão naturalizado na sociedade que a gente vive uma coisa assim, uma dissonância. A gente tem um discurso imenso, planos, leis, estatutos, assim, parece tudo lindo, maravilhoso. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição de 88, né? Quer dizer, e do outro lado a realidade é absolutamente oposta, né? Tanto que agora, com um pouco mais assim de coragem, de honestidade, a direita está tentando destruir a Constituição de 88, porque ela fala disso e a vida é isso, né? Então, até agora ficava essa dissonância. Nos últimos anos, saíram do armário, dos esgotos e vieram para destruir mesmo lá no verde, né? Então, eu te diria o seguinte, a solução é profunda, é radical. Tem que ter mudança, transformação, gente com coragem, ativismo, emergência, grupos, a sociedade, eleger gente decente, cobrar. E eu não vejo, sabe, Fernando, soluções reformistas. Por isso que eu faço crítica, até peço desculpa, projetos, como é que é o urbanismo tático, guerrilha urbana, ruas completas. Vocês vejam a pandemia, pessoal, a ilusão de que sairíamos melhores da pandemia, saímos muito pior. Os congestionamentos não só voltaram, como vai ficar boa a cidade agora, como aumentaram, né? Já passou do que era antes, já aumentou. Então, até, professor Saldiva, eu não transmito um pessimismo, principalmente para os jovens, para os alunos, eu tenho filhos, né, jovens, eu procuro ter essa postura, assim, um pessimismo no pensamento e otimismo na ação. Eu vou em frente, faço pesquisa, mostro, revelo, se tiver que dar palestra lá, falar com o prefeito, eu vou, mas eu, sinceramente, só acredito em transformações profundas que a gente talvez pudesse chamar de revolução. Tá, obrigada pela consideração, tá? Essa inquietação, eu vejo que cada vez mais eu estou com ela, mas a gente vai achar um caminho, pelo menos uma contribuição. Obrigada, viu, professor? Obrigada, Júlio. Se ninguém tiver alguma consideração, eu tenho. Eu acho que vai muito na linha da Fernanda, Júlio. E assim, só para te situar, bom, vou deixar a Eduarda comentar. Posso fazer meu comentário depois, Eduarda? Como quiseres. É só para responder a 2 ou 3 intercalações que o professor Júlio fez sobre o quadro europeu, só para esclarecer alguma dúvida. Mas queres que fale primeiro? Não, pode ser. Então, eu acho que eu quando falou, e agora a questão, quem perguntou anteriormente, quando falou do homem de fato branco, apanhar o transporte, há algo errado com ele. A verdade é que no quadro europeu é perfeitamente normal que uma pessoa de classe média, ou mesmo de classe média alta, ande transporte público, porque não há associação que isso representa um status social. E, portanto, eu acho que era um entendimento um bocadinho ao contrário do que a interveniente anterior entendeu. É exatamente que as pessoas vão de transporte público. E o que é importante é que esse transporte público realmente chegue a todos. E a diferença é que quando nós estamos a olhar, por exemplo, para a realidade das periferias, e não é preciso só falar do caso brasileiro, podemos falar de uma periferia mais distante, de uma cidade como Paris, nós vemos que quem tem menos rendimento utiliza o transporte público. Aqui, as pessoas, se o transporte for bom na periferia e no centro, ele equaliza essa utilização. Então, a outra nota que eu tenho é, nós temos que realmente perceber que uma das razões que não chega é o ter transporte público. Não chega.
eu tenho que ter transporte público a um preço competitivo que permita-me dizer assim, eu vou abdicar do carro, que o carro é sinónimo de conforto e de eu poder fazer mais coisas em menos tempo. Para eu abdicar do carro, eu tenho que gastar muito menos com o transporte público. E então a política não é só ceder transporte público, é ceder um transporte que é barato e que se aproxima o mais possível do cidadão. Então, há várias formas de nós, no fundo, incentivarmos isso. Recentemente, a nossa política aqui em 2000, agora não sei, a Ana que me corrija é capaz de saber, 2018 ou 2019, nós instaurámos uma política de redução do passo social, que é o documento mensal que permite andar de transporte público. A maioria passou de 120 euros mensal para 40. Agora multipliquem 120 euros por 4 pessoas da família, eram 480 euros para andar de transporte público. É claro que ninguém anda. Mas quando passamos para 40 euros e quando os jovens estudantes não pagam, eu já tenho uma motivação, 2019, corrigiu-me a Ana, eu tenho uma motivação adicional para utilizar o transporte público. O que é que aconteceu com a pandemia? Voltámos a ter medo e a utilizar o transporte individual. Neste momento, ainda em Portugal, em Lisboa, na região de Lisboa, ainda não recuperamos a utilização de transporte público que tínhamos em 2019, quando a medida apareceu. Foi fantástico, foi rápida, a transição para o transporte público foi rapidíssima. Por causa da pandemia, isso ainda não aconteceu. E porquê? A Ana há pouco referiu. Muita gente criou a ilusão, e aí estou completamente de acordo com o Júlio, criaram-se uma data de ilusões, mesmo ilusões, relativamente ao tempo da pandemia, que a poluição diminuía, que íamos ficar em casa, que estamos em teletrabalho, e não é isso. E então as pessoas foram para mais longe, e agora não têm os equipamentos, nem as infraestruturas suficientes para poderem ficar perto e para termos, supostamente, cidades de 15 minutos, que essa é outra utopia, que ainda por cima é mal vista, porque é um plágio dos anos 20 do século passado, e é feio plagiar coisas que alguém já pensou. Pronto, e portanto, este é realmente um problema. Agora, eu só o último comentário, por causa de como o colega Júlio colocou relativamente ao que era o quadro europeu, a política de mobilidade do transporte público assenta muito no tarifário, no preço. É a única maneira de nós captarmos pessoas. Não há outra forma. Não é? E aí misturam-se as classes altas, médias, etc., para a utilização por aquilo que é mais cômodo também e mais rápido dentro de uma franja de possibilidades, não é? Dentro de uma franja de possibilidades. Agora, só uma última nota, que era a cidade, fazer cidade. Eu acho que a mensagem que temos que passar aos estudantes, eu percebo que o Júlio esteja desiludido, mas nós temos que passar aos estudantes uma capacidade de ação. Eles não podem ser só críticos, e crítico ao capital, e crítica aqui, e crítica acolá, não pode ser, não é? E estou a pensar que quem vai para a ação tem, por exemplo, um instrumento, no caso da realidade brasileira, que é as zonas especiais de interesse social, para planear. Agora, não pode pôr, quem é planeador, as zonas especiais de interesse social num sítio no fim do mundo onde não há nada. Mas quem está a fazer isso é o planeador. Claro, pode haver pressões, pode haver capital por trás, pode... É porquê? É que eu estou a espicaçar-vos e a picar-vos? Porque também há zonas especiais de interesse social em Lisboa e na Noruega, só que não as pomos no fim do mundo. E é uma opção política, mas não é só, é técnica também. Também é técnica. E os técnicos, nós temos que instruir os estudantes para esta forma de pensar, que é uma forma em que, primeiro que tudo, é servir as pessoas. E, portanto, eles têm que ter esta noção e não podem aceitar que, a fazer um plano diretor, está lá o estatuto da cidade, está não sei o quê,
e depois zona especial de interesse social, mete lá naquele buraco, no, entretanto constrói uma infraestrutura para enganar e o resto não aparece. Portanto, aí, depois deste disparate feito, não tem como voltar atrás. Porque depois o mercado não vai investir. Portanto, o planeador, neste caso, é que tem que ajudar a conduzir o mercado, senão não há hipótese. E, portanto, tudo o resto, não é? A discussão que estamos aqui a ter, menos carro, mais emissões, caminhar, qualidade de vida, né? Acesso, tudo é holístico no ponto de vista que se eu cometo o erro de ter uma política de habitação que é de inclusão social, mas ponho as pessoas todas longe e não as integro, não serve de nada, porque a minha política de equidade social acaba por ser a minha política de injustiça espacial. E agora estou a jogar com os termos, mas é mesmo provocação, porque é mesmo muito importante nós instigarmos estes estudantes a fazerem coisas com aplicação e a pensarem os problemas e as soluções, senão vai ser muito difícil. Desculpa o comentário emotivo, mas também foi para espicaçar um bocadinho. Obrigado. Júlio, quer comentar? Não, eu espero que a gente possa se encontrar algum dia ao vivo, presencialmente, Eduardo, porque essa é uma conversa. Os meus alunos são prova, né? Eu tenho alunos em vários lugares, uns que vão para o mercado privado, para órgãos da ONU, outros ativistas e tal. Não há um pessimismo transmissível, inclusive porque fazer pesquisa e levantar as evidências é muito saboroso, né? Eu compartilho com a pulsão de vida dos jovens, descobrindo coisas, fazendo os trabalhos e levando adiante de alguma maneira, sim, né? Eu, essa semana, dei uma palestra aí sobre o plano diretor de Porto Alegre, semana que vem estou sempre envolvido na imprensa, eu tento fazer, né, levar alguma palavra, assim, mas, Eduardo, eu já passei como eu disse antes, eu fui um ativista bastante envolvido radicalmente, né? E a questão cíclica da sociedade, principalmente aqui no Brasil, e as eleições mostram um pouco isso, né? A gente tem uma coisa cíclica. Era certo que esse pesadelo ia passar em algum momento e a gente ia. E assim como Porto Alegre também vai passar o pesadelo, vai voltar, porque não há mal que sempre dure, como é que é aquele ditado, né? Então, quanto a isso, não é problema. Inclusive, eu digo, faço o seguinte discurso: se a gente, tudo que a gente, como dissesse, a questão holística, né? E a crítica ao capital, etc. Aqui no Brasil é isso. Urbanista, os encontros da Enampur e tal são conhecidos por ser todo mundo lá abaixo, espigão, mercado malvadão. Se a gente, todos os problemas, se tu começar a ir para trás e buscar as causas e as raízes, nós vamos chegar no capitalismo. Isso é inevitável. Eu, inclusive, discordo de ti. Aqui no Brasil, o planejador, né, aqui na minha prefeitura, que já foi uma meca dos planejadores técnicos, eles são absolutamente submissos aos interesses, como dizia o Leonel Brizola, né? Não tem planejamento, não tem técnica, não tem. Eu posso te dizer com assim, total certeza. Tá? A técnica só quando é uma tecnocracia utilizada para legitimar interesses denso discurso superior, intelectual, difícil das pessoas entenderem, mascarar as coisas. Quando as informações são públicas, por isso que eu trabalho com dados, ciência aberta é legal. Quando a informação é pública e disseminada, a técnica, em tese, está ao alcance de todos e fica claro que há sempre uma escolha. A técnica diz, isso vai ser bom, isso vai ser ruim. Quem bota pressão para fazer assim e quem bota pressão para fazer assado, e você escolhe qual a pressão que você vai se submeter. No momento aqui em Porto Alegre, principalmente, isso a gente vê no Brasil inteiro. São Paulo está discutindo o plano diretor, etc., né? A gente tem um retrocesso. A direita, o liberalismo está contra-atacando, o império contra-ataca, sempre. Né? Quando a gente começa a ter ganhos, ele vem de volta. Mas, só para terminar, se a gente ficar sempre nessa, e vai para trás e critica o capitalismo, a gente não faz pesquisa sobre a calçada, sobre o parque, sobre a árvore, a pessoa, o ônibus. Né?
Então, é claro que eu até digo para eles, parem um pouco, já não entrem com uma predisposição, porque a gente tem muito isso, essa teleologia, né? As pessoas não fazem pesquisa para descobrir coisas, em geral, nas ciências sociais aplicadas, arquitetura e urbanismo. Elas fazem pesquisa para reafirmar a sua certeza crítica contra o mercado imobiliário, etc. Né? Então, o que eu tento é fazer com que os alunos não tenham predisposição nem para um lado nem para o outro. Tenta fazer uma pesquisa um pouco mais desapaixonada e depois você vê como você se posiciona em relação às evidências. Está ali a evidência. Mais carro, mais morte. Faça o que quiser com isso. Vamos eletrificar os carros. É a resposta do mercado. Né? Não, vamos tirar os carros da rua. Opa, não. Aí a economia, como é que fica? Aí os empregos, o desenvolvimento. Né? Aquela frase clichê que tu falaste aí no classe média andar de ônibus. País rico não é o que o pobre anda de carro, é o que o rico anda de ônibus. Eu lá em Hamburgo, um dia eu fui para a Filarmônica de noite, quando eu entrei no ônibus, tinha casais de terno, mulheres com roupas longas para sair na noite, os casais idosos indo para a ópera de ônibus. Né? Alguém concebe isso aqui no Brasil? Exatamente. Então, mas vamos em frente. Contem comigo. Mas é isso, instiga. Obrigada, Júlio. Eu acho que eu vou fazer o último comentário para a gente passar para a próxima, né, para a próxima etapa aqui do nosso evento. Mas, bom, primeiro, Júlio, ver que na gama da pesquisa de vocês tem Palmas, então deixa eu só situar, que eu fiquei muito olhando ali, cadê Palmas? Porque, né, como a Fernanda falou, nós estamos aqui no Tocantins, na Federal do Tocantins, né, em Palmas, e achei muito interessante todos esses dados. Sou graduada pela UEL, a Milena foi minha professora, logo que chegou lá em Londrina, então tem um carinho especial ali, quem sabe isso gera uma aproximação futura, né? Então, e voltando um pouquinho à questão do ônibus, até mesmo para comentar o que a Eduarda falou, do negócio da tarifa, eu acho que o Brasil tem um complicador econômico e cultural, né? O peso da indústria automobilística, que é muito grande para a geração de emprego, geração de economia, isso conflita diretamente com a política de mobilidade, né, do transporte público, transporte ativo, e isso há anos, né, décadas sendo implantado. E essa experiência do transporte público pela classe média, quiçá pelas classes altas, nossa, né, nem pela classe média, né, até a classe média foge do transporte público. Então, essa experiência, pelo menos datada por alguns anos, a gente não experienciou isso aqui no Brasil. Então, a gente não tem essa referência cultural. A referência cultural que a gente tem é essa. Se tem alguém bem vestido, branco, ali no ônibus, causa estranheza. Essa é a nossa referência cultural. Então, é muito ruim, muito difícil a gente virar essa chavinha, mudar o paradigma em relação ao transporte coletivo, né? Então, superar, né, esse modelo é muito difícil por essa carga cultural e que isso se relaciona também com a política econômica e de geração de emprego, tudo que foi sendo colocada no Brasil. Bom, dito isso, eu queria saber se a gente já pode passar para o próximo bloco, Glauco, como é que a gente faz? E agradecer, né, imensamente, acho que foram muito ricas aqui as falas e a explanação do professor Júlio. Se não tiver mais nenhuma consideração, acho que sim, né? Para não avançar muito, né? Eu acho que sim. Então vou... primeiro eu quero agradecer o Júlio, né? Acho que é engraçado, a pandemia nos aproximou de forma remota, né? A gente aí, várias lives, bancas, né? Vários encontros. E quando você vê Uberlândia, não estava em Uberlândia, né? Mas essa ligação é muito interessante, né? De como essas coisas geralmente também encaminham encontros, né? E de muitas coisas e pensamentos convergentes, né? Isso é muito legal, porque isso aqui é uma rede, né? É uma apresentação de uma rede que foi se formando através desses possíveis encontros com saberes diferentes e com perspectivas diferentes, mas
com focos muito parecidos, né? Isso é muito interessante, porque até o Júlio me mandou a reportagem que está na apresentação, né, da questão do deserto alimentar, e a gente também está pesquisando isso, os meninos vão mostrar aqui, né, a gente fez um levantamento, né, de possíveis estabelecimentos que têm, mas que vendem alimentos saudáveis, né, verificar o quanto que realmente, se as pessoas estão próximas, a gente vai mostrar na metodologia agora, tá? Então, essa última parte agora, desse workshop, ele foi pensado para que a gente, né, possa apresentar alguns resultados, ou então o que foi feito até agora, né, sem nenhum caráter avaliativo, é somente uma apresentação, né, e discussão, e para a gente organizar muita coisa, organizar os pensamentos, organizar o material, né, desse um ano de pesquisa que a gente fez, né, aqui em Uberlândia, em Palmas também. Então, eu acho que agora a gente pode partir para essa etapa,